E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições que nós podemos aprender a respeito do cuidado de Deus para com o seu povo no cumprimento da sua palavra. Se hoje de manhã refletimos no texto de Filipenses, onde Paulo fala a respeito da necessidade de comunhão, de uma vida de relacionamentos que nos aproximem de Deus, da necessidade que temos de sermos obedientes à palavra de Deus, firmes na pregação, na firmeza do Evangelho. Hoje, nesse momento, eu quero convidar você para refletirmos a respeito de algo que está sendo contado desde o primeiro texto do culto dessa noite. Todos os 3 textos que foram lidos falam a respeito de fuga. No livro de João, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo a Jesus: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Era um contexto onde muitas pessoas abandonaram o Senhor Jesus, fugiram da sua presença, porque o seu discurso para aquelas pessoas pareceu ser duro demais. O segundo texto fala das consequências da queda. Quando depois de terem pecado, Adão e Eva decidem fugir da presença de Deus, decidem não estar na presença do Senhor, como se isso fosse possível. E perceba, o texto da nossa meditação nessa noite também narra um acontecimento onde um profeta de Deus, um homem crente, assim como todos os outros personagens dos textos descritos, decidem tentar fugir da presença do Senhor. Meus queridos irmãos, se de fato queremos cultivar uma espiritualidade saudável, nós precisamos resistir à tentação de fugir de Deus. Será que alguma vez na sua vida você já tentou fugir de Deus? Será que em algum momento, em alguma circunstância específica, você achou que seria possível simplesmente fugir da presença do Senhor? Será que nós não estamos fugindo de Deus quando deixamos de cumprir a sua palavra, quando deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como mandamento, quando nos omitimos diante da necessidade de agir? Será, meus irmãos, que nós somos assim tão diferentes do profeta Jonas, crentes, mas que em determinados momentos decidimos caminhar por nossa conta, tentando fugir da presença do nosso Deus? Hoje eu queria pensar um pouco a respeito disso, e eu queria chamar a sua atenção para aquilo que esse texto nos ensina. Fugindo de Deus. Muito interessante que eu me lembro, na infância, de assistir alguns filmes, onde alguns personagens insistiam em fugir da presença daqueles que o perseguiam. Eu me lembrei agora à tarde do filme do Papaléguas, quando naquela disputa por várias questões, o Papaléguas sempre chegava na frente. E porque o seu adversário nunca conseguia ter êxito, era quase desanimador, porque ele sempre pensava mais rápido, era impossível fugir dele. E é muito interessante quando nós olhamos para esse texto e percebemos, meus irmãos, uma característica de Deus. Deus é inescapável. É impossível fugir da presença do nosso Senhor. E eu quero convidar você a olhar para esse primeiro capítulo de Jonas, entendendo que, embora o livro de Jonas receba o seu nome, o personagem principal do livro de Jonas não é o profeta. Embora nos pareça contar a história de Jonas, o livro do profeta Jonas, na verdade, está contando a história de um Deus que cumpre os seus planos para salvar pecadores. Eu fiquei pensando, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a respeito de algo interessante. Quem é o dono da sua agenda? Quem controla os seus passos? E eu sei que, imediatamente, quando recebemos essa pergunta,
a resposta clara para um crente é dizer que Deus é quem controla a nossa agenda. É Deus quem determina o nosso destino. É Deus quem dita os nossos passos. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida prática, nós entendemos que nem sempre é assim. Como eu disse, muitas vezes nós tentamos ser os protagonistas da nossa própria história. Nós tentamos ser os donos do nosso futuro. Às vezes, intencionalmente, nós incluímos Deus nos nossos planos. Às vezes, não. Às vezes, nós permitimos, entre aspas, que Deus faça parte dos nossos projetos, mas às vezes, simplesmente desconsideramos quem Deus é e o que Ele representa para nós. Muitas vezes vivemos como se não tivéssemos que prestar contas das nossas atitudes. Na teoria, ninguém tem coragem de assumir que Deus não faz parte dos seus projetos. Mas o que traz tristeza ao nosso coração, quando de forma sincera nós analisamos as nossas decisões, quando percebemos que, em muitos momentos, agimos à semelhança de Jonas, tentando fugir da presença de Deus, trilhando o nosso próprio caminho. O capítulo 1 do livro de Jonas fala a respeito de quem realmente é o dono da nossa agenda. Não apenas da nossa vida, mas quem governa toda a história, quem governa o mundo inteiro. E é muito interessante que Jonas estava vivendo um contexto de apostasia do povo de Deus. Eles haviam se afastado da presença do Senhor. Salomão havia morrido. Israel havia se dividido em reino do norte e reino do sul. E nesse contexto de profundo afastamento da presença de Deus, Deus lança a mão dos seus profetas para trazer luz ao povo, para chamar o povo ao arrependimento e à reconciliação. Pelas características do livro, nós percebemos que Jonas parece de fato ser o autor desse livro. Ele descreve com uma riqueza de detalhes muito grande e está comprometido em apontar sempre, quer seja nos seus acertos ou, na maioria das vezes, nos seus erros, a glória de Deus e não a glória do próprio profeta. Jonas, então, foi chamado para pregar na cidade de Nínive, mas ele decidiu deliberadamente fugir da presença do Senhor. E isso nos faz pensar como muitas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos qual é a vontade do Senhor para nós, qual é a vontade e a missão do Senhor para a igreja, mas nós simplesmente desconsideramos a vontade de Deus e insistimos em trilhar os nossos próprios planos, lançando mão de atalhos que nos afastam da presença de Deus, da vontade de Deus, e muitas vezes buscamos nos justificar, tentamos espiritualizar as nossas decisões como se isso fosse possível. Quando nós não obedecemos à ordem clara de Deus, de sermos uma igreja segundo os padrões da palavra de Deus, nós nos tornamos como Jonas, nos tornamos como aqueles discípulos descritos no Evangelho de João, nos tornamos como Adão e Eva, tentando fugir da presença de um Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. Existe um escritor que ficou famoso por escrever um comentário do livro de Jonas. E alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvi-lo numa conferência fiel em Águas de Lindóia, o senhor Stuart Olliott. E ele diz algo muito interessante a respeito de Jonas, que denota, meus irmãos, que embora Jonas tenha tentado fugir da presença de Deus, Deus tem o controle de todas as coisas. De forma espantosa, Jonas foi, nas palavras de Olliott, o missionário mais bem-sucedido, que foi ao mesmo tempo um grande fracasso. É interessante pensar como Jonas foi enviado para pregar aos gentios.
A cidade de Nínive era a grande capital do Império Assírio e foi a última capital desse grande império no tempo de Jonas. Ele não ficou lá tão feliz em ter que pregar para aquelas pessoas. Jonas decidiu no seu coração que se ele não fosse pregar para os ninivitas, a graça de Deus nunca chegaria a eles e, portanto, eles seriam condenados. A capital de Nínive, no entanto, voltou-se para o Senhor. E o mais impressionante, meus irmãos, de todos esses relatos, e já estou aqui mensurando os acontecimentos do 4º capítulo, é que Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. Todo pregador, lá no fundo do coração, ele deseja que o povo seja impactado pela palavra de Deus. Se fiel, para a glória de Deus. Se infiel, para inflamar o seu próprio ego. Mas todo pregador deseja alcançar, em última instância, o coração do seu público. Mas Jonas se revela alguém extremamente frustrado em ver toda uma cidade se rendendo ao Senhor. E eu fico pensando, irmãos, que lições nós podemos aprender de um relato como esse, da tentativa falida do profeta, de um homem crente, tentar fugir da presença do Senhor. Como nós podemos, à luz desta história, não cometer os mesmos erros de Jonas, de Adão e Eva, ou dos discípulos do tempo de Jesus, dos textos que nós lemos? Eu queria então destacar aqui 3 lições para a nossa edificação nessa noite. E a primeira delas fala a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano sobre a história. Eu quero pensar que quando a Fernanda, no momento de cânticos, falou a respeito dos sonhos de Deus, aquilo tenha sido uma licença poética. Porque sabe, irmãos, Deus não sonha, Deus decreta. A vontade de Deus é a que prevalece sobre a nossa vontade. E isso denota a soberania de Deus diante da história. O pecado do ser humano, a fuga dos crentes, a parcialidade da igreja não é capaz de frustrar os planos de Deus para aqueles que Ele desejou salvar. Então a nossa primeira lição é essa: Deus é soberano sobre a história, diferentemente de nós que somos limitados, que sonhamos, que fazemos planos, mas que não temos lá no fundo, em última instância, garantia da realização de todos os nossos sonhos. Como diria o controverso teólogo Karl Barth, Deus é todo outro, Deus é diferente de nós, porque Deus é o único plenamente soberano. As expressões de soberanias do nosso tempo são soberanias limitadas. E eu quero citar um exemplo recorrente na minha fala. Nós vivemos num país que é soberano, que decide as leis, por exemplo, dentro do seu território, que é capaz de estabelecer limites de convivência que abrangem todos os cidadãos brasileiros e aqueles que se prestam a estar aqui. Contudo, meus irmãos, apesar da nação brasileira ser uma nação soberana, ela não é completamente soberana, porque nós somos, por exemplo, signatários de acordos internacionais. Nós somos signatários de acordos que estão para além da nossa capacidade de legislar e, portanto, por mais que tenhamos condições de estabelecer meios de convivência, nós não podemos fazer o que nós quisermos sem termos que prestar contas a alguém. Deus é diferente. Deus é soberano. E esta característica, este atributo, como nos diz a teologia sistemática, é um atributo não comunicável de Deus. A onipotência, a onipresença e a soberania de Deus são atributos evidenciados apenas na pessoa de Deus. O teólogo inglês de matriz anglicana, D.A. Packer, diz algo muito interessante. A nossa vida espiritual é finita, limitada em todas as direções.
espaço, tempo, conhecimento e poder. Deus, porém, não tem limites. Ele é eterno, infinito, todo-poderoso. Ele nos tem nas suas mãos, mas nós nunca temos Deus nas nossas mãos. Semelhantemente a nós, Ele é pessoal, mas diferentemente de nós, Ele é grande e infinito. É muito interessante, meus irmãos, como nestes 3 primeiros versos do capítulo 1, nós entendemos que Deus é diferente de nós. Jonas não queria pregar para os ninivitas. Lá no fundo do seu coração, ele sabia que Deus era misericordioso e ele então pensou: se eu não pregar, eles perecerão. Contudo, meus irmãos, a rebeldia do coração de Jonas, o desejo de fuga no coração de Jonas, não impediu o Deus soberano de salvar aquela cidade. Jonas não gosta da decisão de Deus de salvar os assírios. E embora Jonas tivesse fugido, ou tentado fugir da presença do Senhor, nós percebemos que a salvação, o controle, pertence em última instância ao Senhor. O livro de Jonas, não apenas no primeiro capítulo, mas em todos os outros capítulos, cenas após cenas nos apontam para esta verdade bíblica que precisamos guardar no nosso coração, se quisermos cultivar uma espiritualidade saudável. Deus é soberano. Mas guarde no seu coração, isso não muda o fato de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. A soberania de Deus não muda o fato de que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Não muda o fato de que seremos responsabilizados pelos nossos maus atos. Jonas foi responsabilizado por esta frustrada tentativa de fugir da presença de um Deus soberano. Não caiamos no mesmo erro, irmãos. Não tentemos fazer aquilo que é impossível. Diz um ditado popular, que esperto é aquele que aprende com os erros dos outros. Jonas, Adão e Eva e os discípulos dos 3 textos que nós lemos apontam para o fato de que Deus é inescapável. E esta é a nossa segunda lição. Não há como fugir de Deus. A desobediência de Jonas, descrita do verso 4 ao verso 7, nos dá conta que Deus reina não apenas sobre as nossas vidas, mas sobre tudo aquilo que Deus criou. A desobediência de Jonas aponta para o fato de que Deus é Senhor não apenas dos crentes, mas também dos descrentes. Deus é Senhor da tempestade, é Senhor dos ventos, Deus é o Senhor da história. É muito interessante, meus irmãos, que Deus fez com que a fuga de Jonas fosse a oportunidade, o meio pelo qual Deus alcançaria, não ainda os ninivitas, mas o coração de marinheiros que estavam perdidos, de marinheiros idólatras. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que esses marinheiros, embora não conhecessem o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, eles sabiam que aquela tempestade não era normal. Algo estava acontecendo, apenas Deus, ou os deuses, como eles eram politeístas, poderiam fazer algo daquele jeito. E é muito interessante perceber que Deus foi reconhecido por aqueles marinheiros, embora os marinheiros não conhecessem o Senhor. Mesmo não querendo pregar, Jonas acabou pregando. A teimosia de Jonas não é capaz de impedir o trabalho de Deus, que chegaria a posteriori em Nínive, mas que nesse momento alcança o coração de marinheiros idólatras. Jonas poderia continuar dormindo naquela tempestade? Como se manter tão insensível em relação aos acontecimentos, principalmente à ordem de Deus?
Eu fico pensando, meus irmãos, que nem sempre as provações, as dificuldades são capazes de acordar aqueles que estão dormindo na vida. Nem sempre as adversidades são capazes de acordar aqueles que decidiram permanecer inertes, aqueles que estão dormindo diante da presença do Senhor. O verso 6 nos diz que o marinheiro, então, é um instrumento de Deus para chamar a atenção de Jonas. E o marinheiro fica desconsolado. Rapaz, como você pode dormir? O mundo está acabando lá fora. O cosmos está virando de perna para o ar. As ondas estão nos engolindo. Acorda, faça uma oração para o seu Deus. Quem sabe o seu Deus nos ouça e impeça a nossa morte. Ele está declarando que todas as tentativas de buscar salvação nos seus próprios deuses, nos ídolos que eles tinham, haviam falhado. Assim como Pedro reconhece: para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Assim como Adão e Eva foram confrontados com a realidade de que só Deus pode encobrir a vergonha do pecado, esses marinheiros reconhecem nos nossos deuses, na nossa cultura, na nossa força, não há mais salvação para nós. Eu fico pensando, meus irmãos, se somos de fato tão diferentes de Jonas. As pessoas lá fora estão desesperadas por encontrar salvação. E será, irmãos, que não estamos como Jonas, dormindo nos nossos templos confortáveis? Será que nós não estamos com o coração endurecido às necessidades, ao mundo que está agitado, às pessoas que estão se perdendo lá fora, que não conseguem encontrar salvação, que nós conhecemos e sabemos onde está? Será, irmãos, que não temos sido indiferentes para com a palavra de Deus, como o profeta Jonas? Será que nós somos diferentes de Jonas e estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, mesmo quando isso signifique contrariar os nossos próprios planos? Mesmo quando a ordem de Deus signifique desistirmos dos nossos próprios planos, sonhos, desejos para a nossa vida? Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Não há como fugir de Deus. É muito interessante, quando nós olhamos para esse texto, Jonas não consegue fugir da presença do Senhor. Todas as vezes que ele achava que ele estava longe de Deus, ele é alcançado por Deus, é alcançado pela palavra que o confronta no seu coração. Irmãos, Jonas está perdendo para Deus no cara ou coroa. Na Meusa, lançaram sortes para ver quem era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E não é que Deus estava ali para dizer que o problema era Jonas. E não é que Deus estava ali para mostrar que Jonas precisava se arrepender, porque a vontade de Deus haveria de se cumprir. Porque afinal de contas, a nossa primeira lição nos ensinou que Deus é soberano. Deus se revela a Jonas no verso 7. Todos os lugares estão em Deus, e Deus está em todos os lugares. É impossível fugir da presença do Senhor. Por fim, irmãos, nós aprendemos ainda uma terceira, e no nosso caso, última lição nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto nos mostra como a palavra de Deus, o ser de Deus manifesto, é capaz de transformar a vida das pessoas. Deus tem todo o poder para conduzir a nossa história. Deus tem todo o poder para conduzir toda
a nossa história. Ele age de maneira desprendida das vontades humanas, e ele faz isso de forma didática. É interessante percebermos como Deus está neste diálogo dos marinheiros com Jonas, tratando o coração de Jonas por meio das perguntas que os marinheiros estão fazendo. E as respostas que Jonas oferece às perguntas dos marinheiros são uma declaração de confissão, uma declaração de impotência, de insuficiência de Jonas. Jonas se entrega. E ele diz, verso 9, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e a terra. Os marinheiros fizeram mais perguntas. E agora? O que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme? Cada momento o mar ia se tornando cada vez mais agitado. Por causa daquela tempestade, Deus faz com que os marinheiros façam perguntas a Jonas. E essas perguntas são o meio pelo qual Deus trata o coração do crente fujão, confrontando Jonas com a realidade de quem Deus é e como Deus age. É muito interessante que Jonas tentou fugir da presença de Deus, porque não queria pregar o evangelho para pagãos, para os ninivitas. Mas agora, depois de ter sido confrontado com a palavra de Deus, Jonas está disposto a morrer pelos pagãos. Jonas está disposto a morrer pelos marinheiros. Isso nos mostra, irmãos, que Deus tem o poder de consertar o coração do crente desviado, do crente que está dormindo, do crente que muitas vezes, em muitos momentos da vida, está tentando fugir da presença de Deus. Assim como também o texto nos mostra que Deus tem o poder de transformar o coração do descrente. O texto termina dizendo que depois de jogar o fujão no mar, o vento se acalma, houve tranquilidade. E a resposta daqueles marinheiros pagãos, idólatras, politeístas foi reconhecer o Senhor, Deus de Jonas, como o Senhor que fez os céus e a terra. Eles adoram ao Senhor. Eles fazem compromissos com o Senhor, pública profissão de fé. Eles estão declarando, não há outro Deus como o Deus de Jonas o fujão. Meus irmãos, Deus é capaz de transformar o mais duro coração, porque Deus pode todas as coisas. Eu não sei que tipo de crente você tem sido. Eu tenho pensado a respeito da minha própria vida, das minhas experiências com Deus e avaliado as muitas oportunidades que Deus tem me dado para cumprir a sua vontade na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Mas eu quero convidar você a esta reflexão. Nós não podemos tentar fugir da presença de Deus, porque a salvação pertence ao nosso Deus. Deus salva quem a gente quer que Ele salve. Mas Deus também salva quem a gente muitas vezes não quer que Ele salve. A vontade de Deus é soberana. Imagine a igreja do primeiro século recebendo como um de seus membros aquele que antes fora o maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Agora crente em Jesus Cristo, transformado pelo poder do Evangelho. É muito interessante como Romanos capítulo 9, verso 15 está escrito. Pois ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei misericórdia de quem me aprouver tê-la. Eu hei de me compadecer de quem me aprouver ter compaixão. A salvação pertence ao Senhor. E nós, meus irmãos, precisamos nos comprometer em sermos fiéis,
a palavra de Deus. Stuart Olliott também disse: tudo o que Deus faz, em todo lugar, busca de uma forma ou de outra focar que a nossa salvação está em Jesus Cristo. A solução para a nossa vida está em Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a clamarmos pela presença do nosso Deus. Se nós queremos ser uma igreja espiritualmente saudável, se nós queremos buscar uma espiritualidade saudável, nós precisamos parar de fugir de um Deus inescapável. Porque sabe, irmãos, Deus é soberano. Não há como fugir de Deus. Deus é poderoso para salvar. E Ele é o dono da nossa agenda. É Ele quem governa os nossos dias.